Oi, oi, cheguei. Demorei um minutinho a mais, um minutinho só, gente. Eu fui o banheiro. E tô terminando de comer uma banana, porque eu tô com fome, com azia. Vamos falar de sonhos, de materialização dos nossos sonhos. Olha que papo gostoso. É bom falar de sonhos, né? Vamos combinar? Então hoje eu separei algumas questões pra gente olhar. Deixa eu primeiro colocar o nosso título aqui. Materializado. Muito bem. Todo mundo que está nos assistindo. Vamos trazer também convite aí para outras pessoas. Convidar outras pessoas para assistir. Muito bem. Então vamos lá. Já chamei bastante gente aqui. Agora a gente começa o nosso bate-papo. Muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite, Benhur. Kleber, Munamur. Boa noite. Rê. Vamos conversar um pouquinho sobre essa materialização dos nossos sonhos. O que está envolvido em tudo isso? Como que a gente pode olhar essa questão da nossa abundância, da nossa conexão? Por que para algumas pessoas é tão fácil, para outras pessoas é tão mais difícil? O que vai estar envolvido aí? O que a gente precisa observar para conseguir trazer a materialização dos nossos sonhos? Vamos começar a pensar sobre isso. Queria que vocês me trouxessem, compartilhem comigo aí quais são os seus sonhos hoje. Qual é o seu maior sonho hoje? Vamos pensar sobre isso? Que os sonhos também, às vezes a gente coloca objetivos que eles estão lá. Tô aqui, o meu sonho ele é surreal, né? Ele tá tipo anos-luz de diferença. Nossa, parece que tá tão distante, eu não consigo pegar ele, não consigo nem me imaginar vivendo esse sonho. Meu sonho é ganhar na Mega Sena, tá? Então é um entre milhares, milhões de pessoas a minha possibilidade. Aí eu já começo a ficar também, parece que longe disso. Como que eu materializo algo que está tão longe de mim? Qual seria o seu sonho hoje? Sei lá, é ganhar 10 mil, 20 mil, sei lá, 100 mil por mês. Meu sonho hoje é ter um filho. Meu sonho hoje é comprar uma casa própria. Quando a gente coloca nas pesquisas do IBGE aí, da maior parte dos sonhos dos brasileiros, sempre tá questões financeiras, aquisição de casas, de bem, de casa própria e faculdade. Se eu não me engano, estão sempre no começo ali esses três. Ser bem sucedido, né? E aí que entra muito a questão da matéria. Só que se a gente parasse para pensar que essa materialização, ela precisa de alguns passos antes para ela poder acontecer. Como que que passos que vocês acham que poderiam ser esses? Vamos lá, quem tá aí conversando comigo? É a Rê e o Benhur? Não, a Rê e o Anderson. Então tá, daqui a pouquinho vai entrando mais gente, mas eu quero interação, tá, gente?
Vamos conversando. Rei, Anderson, vamos conversando aí. Tragam para mim também. Quando a gente pensa nos sonhos, a gente precisa ter, primeiro, essa ideia muito clara de quais são os meus sonhos, o que eu desejo alcançar. E que esse sonho, de alguma forma, eu possa ir pegando nele. Então, talvez, se de repente meu sonho é ter uma casa de 5 milhões, sei lá, um chute aqui. Hoje, talvez eu precise sonhar primeiro com uma casa de 500 mil. Eu preciso fragmentar este sonho também. Aí eu entro mais numa parte operacional, assim, de planejamento para materialização desse meu sonho. Mas isso é quando eu estou pensando apenas no aspecto físico. Vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou fazer tal coisa, consigo então em X tempo essa materialização dessa casa, nesse valor. E aí, em tanto tempo, eu consigo migrar para uma casa de 1 milhão. Depois eu consigo migrar para até chegar no meu sonho inicial, que era a casa de 5 milhões, por exemplo. Divido isso, fragmento isso, se torna mais palpável. O nosso cérebro, ele tende a fugir daquilo que está muito longe. Então, se eu hoje não ganho nada e sonho em ganhar amanhã 15 mil reais por dia, sei lá, uma coisa muito diferente do que eu já estou vivendo hoje, o meu cérebro ele vai falar, tá bom, senta aí, Cláudia, fica ali, vai carpir um lote, vai pensar em outra coisa, né? Ele não forma, ele não te traz o subsídio que você precisa para você conseguir materializar isso. Então, no aspecto físico, a nossa mente ela pode ser a nossa principal aliada ou a nossa principal inimiga. Mas a gente precisa entender também que existe um outro aspecto muito importante, que é quando eu paro para observar na parte espiritual, trazendo o entendimento de que eu só materializo aquilo que já está pronto no astral. Aqui é sempre um espelhamento do que já tem lá em cima. Se eu estou saudável no meu espiritual, eu vou estar saudável no meu físico. Se eu estou doente no meu espiritual, eu vou estar doente no meu físico. Então, quando a gente sonha com algo, a minha casa de 5 milhões, ela vai estar pronta no astral, ela não vai estar pronta aqui antes. Não funciona o contrário. Então, essa energia vai estar pronta para ela poder ser materializada. Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, eu tive uma ideia e eu não coloquei ela em prática, e aí passou 6 meses, alguém lançou isso e eu vi que alguém teve essa mesma ideia que eu tive. Por quê? Porque isso já estava pronto no astral. Alguém pegou e conseguiu colocar aqui em prática. A pessoa fez esse caminho de materializar, né? Porque essa ideia já estava formulada ali no astral. E por que essa pessoa consegue trazer para a matéria e eu de repente não consigo? Nossa, eu vejo o caminho de algumas pessoas que é tão fácil. Ela fala que vai ter dinheiro, ela tem. Ela fala que vai fazer essa viagem, ela faz. Ela como que pode? O que acontece? Qual que é a diferença da pessoa que consegue materializar e da pessoa que não consegue materializar? Vocês conseguem ter alguma ideia? Conseguem me ajudar a pensar sobre isso? Eu quero que seja um bate-papo, gente, não um monólogo. Compartilhem comigo, por favor. Quando a gente traz... quando a gente tem mais essa facilidade, é que a gente também tem muito a questão da confiança. A gente consegue ter muito claro a questão da certeza, de não ter a dúvida.
Porque se a gente entende que essa casa, vamos supor, vou trabalhar em cima desse exemplo, tá? Bem grande aí para vocês lembrarem sobre isso depois. Se eu entendo que essa casa ela existe primeiro no astral, para daí ela vir para o terreno, eu também preciso ter a confiança de que isso vai acontecer. Eu preciso conseguir materializar isso. De que forma? Pegando esta energia, trazendo essa energia para o agora. Só que se em algum lugar dentro de mim me fala, ai, mas será? Será? Será que dá? Será que não dá? Mas e se eu tiver essa casa? Como que eu vou manter essa casa? Quanto vai custar para manter essa casa? E aí eu entro com um monte de coisinhas. E aí o que eu faço? Em vez de eu pegar essa energia e trazer ela para cá, eu coloco um monte de contrapontos que acabam que me impedem de fazer isso. Se a energia, tudo aquilo que eu preciso materializar na minha vida, se os meus sonhos são energia, como que eu coloco isso para o plano terreno? Captando essa energia e trazendo para aqui agora. Mas eu não consigo fazer isso se eu estou com dúvida. Eu não consigo fazer isso se eu tenho dentro de mim alguma crença, algum bloqueio, algo que me impeça. Que pode ser das mais diferentes formas, mas é uma contra-energia. Então, eu brinco que para materializar qualquer coisa, a gente precisa ter uma conta de mais e menos. Então, eu tenho ali o meu positivo, que é a energia para eu poder materializar. Agora, se eu tenho dúvidas, eu tô com continhas de menos. Aí chega na hora de eu conseguir trazer isso pro terreno, eu entro em conflito e acabo que fico no 0 a 0, ou às vezes fico devendo. Faz sentido para vocês? Por isso que é tão importante a gente fazer as visualizações, a gente trazer essa parte do mental nessa perspectiva, para que a gente também trabalhe a nossa energia para estar alinhado, para conseguir trazer isso. Então, eu visualizo, eu estou fortalecendo essa energia aqui. Estou fazendo a visualização, estou fazendo as afirmações, estou fazendo minhas orações, eu estou lá, tal, estou me esforçando. Tudo que dizem que tem que fazer, eu estou fazendo. Tudo que preciso fazer, eu estou fazendo para eu poder materializar. Mas aí chega num momento que eu entro com uma energia de dúvida e aí eu não consigo trazer. Agora, se o meu mental já está ali há 2, 3, 4 meses também trabalhando, acreditando nisso, quando eu vou fazer, eu faço com plena certeza e eu consigo trazer isso de uma forma muito rápida. Eu falo por experiência própria para vocês, eu sempre tive uma força de materialização muito rápida. Eu não tive problema de materializar, eu tive problema de manter essa materialização. Mas também por este motivo. Porque a certeza de que eu vou fazer, isso eu nunca tive. Eu vou abrir a casa 3, vou abrir. 15 dias, aluguei, reformei, montei, fiz o empréstimo, abri a casa, materializei a casa. De que forma? O universo foi dando seu jeito, eu fui fazendo, as coisas se abriram e eu consegui materializar. Por quê? Porque eu tinha uma certeza que eu abria. Eu falava, vocês não estão entendendo. 15 dias essa casa está aberta. Só que para manter isso, aí é importante da gente também pensar nos nossos sonhos e formular os nossos sonhos para que a gente coloque nele todos os elementos que são necessários, porque não é só eu abrir a casa. Eu preciso ter a equipe ideal, eu preciso ter parceiros legais, eu preciso conseguir ter um fluxo de caixa bacana, eu preciso conseguir ter bons professores para os cursos, eu consigo ser uma pessoa estruturada para conseguir levar isso. Então as minhas crenças, a minha forma de pensar, tudo isso também precisa estar alinhado. Então, quando a gente vai materializar, às vezes a pessoa sonha com um casamento. Aí casa, só que ela não trabalhou as suas crenças, ela não trabalhou a si mesma, não trabalhou enquanto indivíduo, não se conheceu mais. Aí por mais que materialize, não consegue manter aquele casamento. Por quê? Porque ela não olhou a fundo.
ela materializou, mas ela ficou ali no raso. E para que as coisas possam permanecer na nossa vida, a gente precisa ir cada dia mais aprendendo e evoluindo mais em cada um desses aspectos. Boa noite, Natan. Tudo bom, querido? Por isso que é tão importante a gente olhar, porque assim, às vezes você tem essa facilidade de materializar. Quero um celular novo. Como você vai ter celular novo? Às vezes alguém te dá, às vezes você ganha no sorteio, às vezes alguém te passa um celular ali, brota. Materializar, para muitas pessoas é fácil, eu falo isso para vocês. Para mim, muitas vezes é muito fácil. Agora, como manter isso, como dar sequência nisso, é um outro ponto. Então, vamos entender que a gente precisa, sim, trazer todos os aspectos racionais, físicos dos nossos sonhos. Eu preciso, é importante, atividades de coaching, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter um desenho estratégico, eu preciso saber o que eu vou fazer com aquilo, né? Então, voltando no exemplo da casa 3, eu preciso ter um planejamento, o que eu vou fazer no marketing, o que eu vou fazer no financeiro, quem são os parceiros, qual é o meu fluxo, como que eu vou lidar com isso? Racional, do ambiente, do aspecto físico. Aí eu preciso ter a minha energia muito bem alinhada para eu conseguir pegar essa casa, esse projeto chamado Casa 3 que está pronto no nível astral e trazer ele para o físico. Ok? Conseguir materializar esse sonho. Então, o meu sonho é ter o casamento. Perfeito. Consegui materializar. Encontrei o cara. Nossa, eu tô apaixonada. Tô ali, materializei essa pessoa. Meu marido foi assim. Eu desenhei lá, eu escrevi tudo que eu queria, passou 20 dias, eu tinha encontrado ele. Eu falei, misericórdia. Mas e como que eu mantenho esse casamento? Porque se eu não evoluir todos os dias, se eu não buscar ser a pessoa que eu preciso ser para ter esse casamento, ele não vai se permanecer. Da mesma forma do exemplo da empresa, da Casa 3, da mesma forma se eu materializar essa casa de 5 milhões. Tem pessoas que ganham na Mega Sena, a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, elas permanecem com essa abundância por 2 anos e meio, 3 anos. Depois as pessoas pedem de volta o dinheiro, ela conseguiu materializar essa abundância. Mas ela perdeu muito rápido, por quê? Porque ela não se tornou a pessoa que ela precisava ser para manter essa abundância. Porque a mente provavelmente continuava escassa. Então, se eu materializo um casamento dos meus sonhos, eu caso com o cara, aí eu falo, não, então eu quero ter filho, tal, não sei o que, eu vou lá, construo aquilo ali, mas se eu não me transformo nessa pessoa e se eu não busco resolver dentro de mim as crenças, os padrões, olhar para os relacionamentos que tinham no meu casamento, na minha família antes, e papapá, se eu não resolvo tudo isso, os meus aspectos de vidas passadas, meu propósito divino, se eu não tô bem alinhadinha, esse casamento não vai durar. Ou vai durar pouco ali, né? O tempo que precisa ser durado, né? Mas entendendo que às vezes a gente perde as oportunidades das coisas se perpetuarem. Eu tinha um sonho de entrar no Ambev. Eu fiz, que eu entrei no Ambev. Fiquei 2 meses e meio no processo seletivo. Incansáveis atividades dinâmicas e nananana, de 200 e tantos candidatos, eu tinha sido a única que tinha entrado. Ok, mas eu não era a pessoa que eu precisava ser para eu conseguir dar conta daquele trabalho. Eu materializei, mas eu não consegui me manter lá dentro, porque eu não tinha inteligência emocional, eu era muito novinha, eu não aguentei o tranco, era só sangue no olho, porrada, chute e grito, né? Que é uma outra perspectiva, claro, não era na minha missão também, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Quando a gente pensa em materialização, a gente pode ter tudo que a gente quer no estralar de dedos. Só que eu preciso ser esta pessoa. Eu estava conversando hoje com a minha terapeuta, que eu já nem sei mais ser terapeuta, né? Uma amiga querida também. E a gente estava falando justamente sobre isso. Por isso que eu trouxe o tema para cá, porque eu gosto de conversar sobre tudo aquilo que eu também estou desenvolvendo em mim, porque eu acho que quando a gente conversa, a gente tem a possibilidade de cada vez mais ir agregando e crescendo, e cada vez mais que eu falo, eu caio em fichas aqui também.
o quanto a gente vai ter o tempo inteiro pequenos desafios, pequenas situações para nos preparar cada vez mais para tudo aquilo que a gente precisa. Então eu pergunto para vocês hoje vivem a vida que vocês sonhavam 10 anos atrás? 5 anos atrás? 6 meses atrás? É essa vida que você sonhava em ter? Se sim, é maravilhoso. Se não, o que você tem precisado fazer de diferente para que você possa estar vivendo a vida que você sonha? Eu digo para vocês hoje, a vida que eu tô vivendo hoje, eu tava me dando conta disso no final de semana conversando. É a vida que eu queria ter desde criança. Trabalhar de casa, ter os meus filhos, ter o meu marido, casar, ter um casamento pequenininho. Eu fui me recordar que eu pedia, eu falava pro meu pai, pai, mãe, eu quero um casamento só nós dois e os pais do noivo. E, gente, olha, eu esperei tantos anos aí pra eu ir casar no meio da pandemia pra poder dar essa desculpa pra eu não ter um monte de convidado. Ter ali só pai, mãe e os padrinhos e só. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente verbaliza, isso se transforma em realidade. E a gente tem essa força de materializar, só que o mundo lá fora nos diz que a gente não pode. O mundo lá fora diz que a gente não vai dar conta, que não consegue, que é difícil. E aí entra um monte de conceitos certos e errados que nos fazem ter dúvida. E aí essa dúvida que eu estava falando no começo. Tudo que eu preciso, tudo que é meu tá aqui, tá pronto. Eu preciso, é só eu ir lá e buscar e eu materializar aqui. Só que aí eu fico com dúvida, será que eu consigo? Será que eu mereço esse casamento? Será que eu dou conta de ser essa mãe de família? Será que eu dou conta de ser essa terapeuta? Será que eu dou conta de ser a médica? E nananana, entra um monte de serás, de medos ali, e aí eu não consigo trazer isso pra matéria. Sendo que tá tudo pronto pra mim. E essa abundância tá pronta pra qualquer um de nós. Porque daí a gente entende que não existe essa separação. Nós somos uma só energia. Mas é que quando a gente está com o cabeção no meio, os serás, a gente não consegue trazer aquilo que a gente precisa. Então por isso que é tão importante a gente assumir isso e ter um terapeuta, ter uma pessoa que a gente goste, ter um momento de autorreflexão para a gente ir olhando. O que eu preciso aprender nesse momento? O que eu preciso olhar nesse momento? O que eu preciso fazer para eu conseguir? É justamente o que eu estava falando com a minha terapeuta hoje à tarde. Louise, e agora falando para vocês, eu fico pensando, acabou de me cair a ficha aqui do quanto eu materializo as coisas e eu não estava nem me dando conta da quantidade de coisas que a vida inteira eu materializei. Assim, ó, gente, ao cúmulo de eu falar assim, mãe, esses dias que eu tava com a barriga esticando, né? Eu falei, nossa, tô sem roupa, tal, né? Tô precisando sair comprar roupa. Passaram-se uma semana, eu estava com mais de 15 vestidos novos. 15. Sendo que eu tinha comprado 2. Uma tia me mandou uma sacola com 5, 6 vestidos. Minha mãe mandou mais um monte. A outra tia, eu sei que elas fizeram assim. Quer me dizer se isso não é materialização? E a gente precisa entender também que a gente materializa de diferentes formas. Não vem tudo pelo nosso recurso. Não vem tudo só pelo meu trabalho. Pelo meu dinheiro de eu ir lá e comprar na loja. Eu materializei vestido. Eu falei, eu preciso de vestido. Agora vai esquentar esses vestidos mais folgadinhos e tal. 15. Eu fiquei de cara. Quando eu comecei a pôr, né? Eu falei, mas misericórdia. E aí eu dei risada, né? Aí que eu fiz também, meu fluxo foi tirar tudo aquilo que não servia, que eu achava que eu não ia mais querer, e dei 2 sacolas e deu mais 100 e tantas peças que eu doei também. Para que eu também pudesse girar esse fluxo da abundância, a gente precisa ter isso. Entender que isso tudo é um fluxo de energia. Eu preciso ter o meu físico alinhado, mas eu preciso ter a energia alinhada. E se eu tenho dúvida
Você sabe que muita gente me falou assim, mas essa roupa tá linda, guarda pra depois que você tiver gestante. Eu falei, mas eu vou ter dinheiro pra comprar uma nova. Eu não vou guardar uma calça 1 ano por causa de R$100, esperando que eu vou poder usar. Eu tô guardando algumas peças, mas comparado com o que eu já dei, tá quase, eu guardei bem menos. Porque senão eu tô duvidando que eu vou ter condições de comprar uma calça nova daqui 6 meses. Não sei se eu vou estar com o mesmo corpo em 6 meses, né? Mas daqui 1 ano que seja. Olha como a gente se prende a coisas pequenininhas. E isso tudo são essas energias do negativo que impedem que eu materialize aquilo que eu preciso. Toda vez que você fala sonho, visualizo, sinto, mas tá difícil, ele vai ficar cada vez mais difícil. Tá fácil, meu amor, tá fácil. É a nossa mente racional. Por quê? Porque a gente aprendeu que para poder ter as coisas a gente tem que se fuder muito, tem que trabalhar muito. Tudo que vem fácil não presta. Tudo que vem fácil vai fácil. Olha esse monte de crenças que estão no nosso inconsciente coletivo. Se a Aline tá aí, essa lindeza, eu tava ouvindo Ana Lúcia Galvão, né? Agora há pouco, que ela tava fazendo um resumo de um livro que eu comprei ainda, eu tô ouvindo o resumo dela. E aí, muito nas partes filosóficas, assim, nessas leituras filosóficas, ela fala do quanto a gente é raso muitas vezes, né? E que quando a gente desconhece a nossa força, quando a gente desconhece a nossa real sabedoria, a nossa real conexão, a gente fica preso só nessas questões da matéria, só nessas questões do inconsciente coletivo. O caminho para a gente trazer essa materialização é sim o nosso autoconhecimento, é sim a nossa autorreflexão. Então, por mais que olha só, vou falar de mim, vou usar os meus exemplos. A minha mente racional está me dizendo, Lois, você não está materializando, você não está produzindo, você não está fazendo dinheiro. Você está atendendo, por que você está atendendo menos? Por que você está atendendo mais pouco? Agora, a minha sabedoria, eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, do jeitinho que eu preciso fazer, que eu tô dando tempo também, se eu preciso dormir, se eu preciso relaxar, se eu preciso me aquietar mais, eu tô me aquietando, tô tentando pelo menos. E isso tudo vem justamente para eu conseguir terminar e quebrar as crenças e padrões que ainda estão nas profundezas da minha alma enquanto ser de luz. Eu tenho uma mãe que trabalhou gestante até o último minuto, que é onde a bolsa estourou, ela estava dentro da escola trabalhando. E aí o meu inconsciente ainda precisa honrar essa mãe. Então essa minha cobrança demais, e aí o que acontece? Eu me cobro e aí eu não consigo materializar. Então em todo momento que eu pego o chicotinho e fico aqui me punindo e falando porque eu devia estar fazendo isso, porque eu devia estar fazendo aquilo, porque eu tô gordinha, porque eu tô magrinha, porque eu li muito, porque eu não li nada, porque eu tô com muito dinheiro, ou eu tô sem dinheiro nenhum. Todas as vezes que eu tô em algum tipo de cobrança, eu estou me desconectando dessa energia. Eu tô só na minha mente racional. O racional serve para eu desenhar os meus sonhos, para eu colocar isso no papel e conseguir saber o que eu preciso fazer. Mas é uma vez só, eu faço e solto. Eu tenho ali o meu sonho, eu tinha o sonho de entrar na Ambev. Pronto. Fiz o processo seletivo, fiz a inscrição, participei do processo seletivo, o que mais que eu podia fazer? Nada. Eu podia ir lá, sei quem eu era, para participar daquele processo. Quando eu fui para o Canadá, eu falei, eu vou para o Canadá. 2 meses e meio eu estava embarcando. Eu tinha me desfeito das coisas, eu tinha ajeitado tudo, eu tinha pedido demissão, eu tinha cumprido o aviso, eu tinha providenciado dinheiro, eu não tinha o dinheiro todo. Eu falei, eu não sei, mas eu já comprei a passagem, o resto do dinheiro o universo vai me trazer.
E aí fui na casa de uma pessoa, parente minha, que falou assim, você tá precisando de dinheiro? Eu falei, olha, eu não vim aqui pra te pedir dinheiro. Ela falou, mas eu tenho dinheiro. Você quer? Quando você precisa? Me dá a sua conta, eu vou te transferir. E aí eu fiquei assim, eu falei, tá bom, obrigada, Senhor. Então tá tudo certo. A gente materializa exatamente aquilo que a gente precisa, mas quando a gente confia. Eu comprei a passagem, eu aluguei a casa, eu fiz as coisas sempre na minha vida nessa confiança. E é essa confiança que talvez eu, Luíse, hoje esteja falando para vocês para poder me relembrar que eu preciso retomar e ter mais fortemente comigo mesma também, porque às vezes a gente esquece. E por que a gente esquece? Porque as crenças e o inconsciente coletivo também estão muito fortes. Eu ainda preciso liberar algumas crenças que estão ali embaixo, que talvez eu ainda não tenha liberado. Por mais que a nossa jornada é sempre um cavucar, né? A gente vai acessando, coisas e coisas e coisas. Então, olhar para tudo isso é conseguir cada vez mais atentar naquilo que a gente precisa ainda melhorar, se conectar realmente com a força que a gente tem, confiar sem dúvida. Então, se você não está conseguindo confiar sem dúvida, é porque ainda tem alguma questão para ser olhada aí, alguma crença, algum padrão, alguma informação, alguma honra que eu estou tendo. Enquanto eu ainda estou vinculada que eu preciso, meu Deus, se não fizer isso não vai dar, eu ainda estou na minha mente racional. Eu vi que passou ali uma questão, eu já não consigo manter o sonho. Anderson, não conseguir manter o sonho, em que sentido? Será que os sonhos que você está colocando, será que são sonhos genuínos mesmo? Sonhos que realmente vêm do seu íntimo ou são sonhos mais carnais, mais da matéria? O exemplo que eu estava dando de uma casa de 5 milhões, por exemplo, é um sonho da matéria. Agora, o sonho de ser uma terapeuta reconhecida, que impacte em muitas vidas, que transforme. Ele é um sonho mais genuíno do meu coração, assim dizer. Se eu fosse colocar um sonho agora, entendeu? Entender também qual é o lugar que está esse sonho. Não tem problema nenhum a gente ter sonhos materializando aqui materializando só essa questão do terreno. Então, eu quero ter um salário de 100 mil. Tem uma terapeuta de São Paulo que ela faz cursos online, que eu sei que ela tira 300 a 500 mil reais por mês. Eu falei, nossa, Deus me livre quem me dera, né? Sabe aquela frase? Deus me livre quem me dera. Eu falo, Jesus amado, o que eu vou fazer com tudo isso todo mês, né? Nem sei o que eu faria. Ela é bem famosa, a maioria das pessoas que está aí deve conhecer. E aí, ela hoje materializa esse recurso financeiro, mas não é porque ela queria esse dinheiro. Claro que sim, mas é porque ela está vivendo um propósito maior dela antes disso. O dinheiro acabou que se tornou uma consequência. Eu ter o sonho. Então vamos pensar um outro sonho. Eu tenho um sonho de, completar 50 anos de casada. Mas esse meu 50 anos de casada, ele vai ter que vir de uma construção de um relacionamento, de respeito, de crescimento, de tantas outras coisas antes, minha comigo mesma, minha com o meu marido, muitas outras coisas antes eu consegui ter esses 50 anos. Então, quando eu olho para esses 50 anos de casada, eu tenho que pensar, mas quem eu preciso ser? Que é o que eu estava falando agora um pouquinho ali no começo. Eu tenho um sonho, mas eu não sou essa pessoa pronta para viver esse sonho. Aí, por isso que quantas vezes você já ouviu ou falou para alguém,
você é super legal, mas aqui eu não tô no momento agora pra me relacionar com você. Eu tô pedindo um negócio, aí aparece, aí Deus manda um boy lá, bem bonito. E aí o cara chega, tá querendo alguma coisa com você e você fala, ai, mas é que eu não tô apaixonada, eu não tô, sabe, eu tô num outro momento, eu tô olhando, sem invento qualquer desculpa, eu tô olhando pro meu trabalho. E eu tô pedindo pra Deus, eu consegui materializar aquilo que eu tava pedindo, mas eu ainda não sou essa pessoa certa, eu não me transformei nessa pessoa pra conseguir ter aquilo. É a história das pessoas que ganham na Mega Sena e perdem em 2 anos. Elas materializaram o dinheiro, mas elas não são essa pessoa abundante. Por quê? Porque vive na escassez, porque vai gastar como se não houvesse amanhã, porque não tem inteligência financeira, porque não tem inteligência emocional, porque não tem um propósito por trás desse dinheiro. Obrigada, Vanessa, pelo elogio. Mas compreendam que a gente tem sim a capacidade de materializar todos os nossos sonhos, mas a gente precisa estar com todos os nossos pilares muito bem alinhados. A gente precisa ter um planejamento no terreno, a gente precisa ter a confiança e a conexão com essa espiritualidade para a gente conseguir trazer tudo isso, sem dúvida. A gente precisa ter essa conexão e alinhamento com o nosso ser de luz, com o nosso propósito, com a minha evolução. Então qualquer das coisas que eu materializei aí, eu posso falar para vocês. Do meu trabalho, da Ambev, eu materializei, mas eu não estava pronta. Quando eu fui para o Canadá, eu materializei, tudo bem, ele fez parte da minha jornada para estar pronta. Ambos fizeram. A Ambev fez parte, o Canadá fez parte, tudo fez parte para eu ser quem eu sou hoje. Perfeito. Mas eu tinha ido com o sonho de ficar morando lá. E eu também não fiquei, porque eu também não era essa pessoa que estava pronta para ficar morando lá. Eu tenho 2 amigas que receberam pelo correio o convite do governo canadense, estão lá até hoje. Falaram assim, nós queremos que você permaneça morando aqui, vamos te dar um auxílio, uma bolsa, recebe um chequezinho do governo para poder ficar morando lá um tempo ainda para prestar os serviços. Falei, gente, eu falo para elas, olha, não existe. Mas por quê? Porque elas já estavam no lugar certo, na hora certa. Existe isso. A gente precisa ter essa consciência. Porque senão o cavalo laçado, né, que fala, passa e a gente não dá conta. Ou a gente pega e cai no meio do caminho e ele continua seguindo. E nós vamos ter aquilo que a gente precisa ter enquanto estiver alinhado com a nossa evolução, enquanto estiver alinhado com o nosso propósito. Eu vou estar casada com a pessoa que eu estou casada enquanto a gente ainda tiver questões para construir e crescer juntos. Eu vou ter a minha rede de relacionamento de amigas, de trabalho, de clientes, enquanto eu ainda tiver algo para acrescentar de forma mútua, tivermos conteúdos para acrescentar um com o outro de forma mútua. O dinheiro vai permanecer na minha vida. Por que as pessoas crescem? Então tá, ai, tive muito dinheiro, depois eu fali. A mesma coisa. Eu não aprendi com este recurso. Ou eu não estava preparada para administrar esse recurso, por isso que eu fali, entendeu? Então que a gente possa se transformar nas pessoas certas para a gente conseguir realizar todos esses nossos sonhos. Eu, Louise, tenho um sonho que vocês ainda vão ver aí um dia, que é um espaço holístico, mas assim, vocês não fazem ideia, é um negócio muito grande. A planta que eu desenhei, assim, o racional, ele é um negócio muito diferente, que eu não conheço, eu não vi ainda, assim. Talvez tenha fora do país, mas aqui eu não fui num lugar assim. Que vai ter tudo pro seu desenvolvimento, tal. Eu falo que é tipo uma Leroy Merlin do autodesenvolvimento. Vai ter desde biblioteca, livraria, café, coisas para venda, umas coisas bem doidas. Um monte de gôndola, tem tudo. Se eu fechar o olho, eu consigo trazer para vocês. Mas eu ainda não tô nem perto de ser essa administradora para ter uma estrutura dessa que eu imagino que vai ter aí uns 500 funcionários.
Tá, 500 não sei, mas é um negócio muito grande. Uns 250 deve ter, eu não faço ideia. Mas eu não sou ainda essa pessoa que vai ter eu não tenho essa capacidade hoje. Eu teria que administrar coisas menores antes, né? Ou ter uma equipe muito grande, ou ter muito recurso para isso, financeiro, enfim. Mas é um sonho lá que tá lá, desenhado. Mas para eu chegar lá, o que eu preciso? Eu preciso ter alguns steps antes, eu preciso ter alguns passos antes. Alguns passos no meu físico, alguns passos na minha enquanto mulher, enquanto terapeuta, enquanto pessoa. Eu preciso quebrar muita crença financeira minha ainda para eu poder ter uma estrutura com 200 funcionários. Imaginar que eu vou ter um patrimônio gigantesco, nossa, né? Preciso quebrar a crença de que terapia não pode dar dinheiro, né? Que trabalhar com espiritualidade não pode dar dinheiro. Que tudo que é do mundo espiritual você tem que fazer de graça. Tem muita coisa que tem que quebrar ainda dentro de mim, quem eu sou, para eu conseguir ter este sonho materializado. Então que eu e vocês e todos nós, a gente possa entender que a gente vai trazer isso em steps, que a gente vai conseguir dia após dia e se preparando para a gente ser quem a gente realmente precisa ser e concretizar os sonhos que a gente precisa ter. Então, se eu quero meu casamento de 50 anos que dure, que hoje eu precise aprender, que eu possa ir aprendendo dia após dia quem eu preciso ser para eu poder depois fazer essas bodas com meu marido, né? Que eu possa hoje, atendimento depois de atendimento, nas práticas pequenininhas, dentro da casa 3, das questões ali, que eu possa ir aprendendo a ser uma administradora melhor, que eu possa ir aprendendo a ser uma terapeuta melhor, para que lá na frente, um dia, quem sabe, se for da vontade de Deus também, eu consiga materializar isso tudo. Mas entenda que a energia disso que eu sonho é algo muito grandioso. Então, para eu conseguir trazer isso também para o físico, eu também preciso de muita energia. Você não vê uma pessoa pequena materializando uma coisa gigante. Ela precisa de uma construção. Então, que a gente todos os dias possa materializar esse pouquinho a pouquinho e ir reconhecendo isso. Porque essa abundância é uma só. Nós somos essa sincronia com essa abundância. A nossa mente racional está no meio do caminho, falando, mas será que dá? Será que eu dou conta? Será que eu sei? Será que eu não sei? Mas será que... É só o racional. O racional que está ali me dizendo, o inconsciente coletivo, a matéria, os achômetros. Se a gente for falar dos nossos sonhos para as outras pessoas vão falar, ai, que bobeira. Cadê a Vanessa? Lançar livro para criança? Ah, mas isso dá dinheiro? Para que você faz isso? Né? Para trabalhar aí, para prevenir a doença das pessoas, Aline. Por que você faz isso? Deixa eles irem lá. A indústria da farmácia ganha tanto. Você vai ganhar mais dinheiro se eles forem ser atendidos por você do que você ficar prevenindo. Vou até ler de novo aquela lista que você me orientou. Qual lista que eu orientei você fazer? Dos desejos? Ah, tá bom. Então, a gente precisa ter muito certo o que a gente quer também. Com detalhes. Porque não adianta eu materializar a casa 3. Eu sempre coloquei, um erro que eu mesma cometi. Eu falo pra vocês, dou minha cara a tapa aqui. Eu sempre falei, eu quero um espaço holístico, eu quero ajudar pessoas. O que eu materializei? Um espaço para ajudar pessoas. Mas eu não tinha colocado no meu sonho e no meu planejamento ter grandes resultados financeiros com aquele espaço para ajudar pessoas. Então, quando a gente faz, por isso que eu falo, faz o sonho no físico, na matéria, coloca ele bem desenhadinho, coloca lá, então eu quero ter um espaço que eu vou faturar tanto, que ele vai ter tanto, vai ser assim, assado. E vou ajudar pessoas. Meu objetivo principal é ajudar pessoas, mas eu também preciso ter o retorno financeiro, preciso de tanto vai ser para isso, tanto vai ser para aquilo, tanto isso vai ser para mim. Aí depois eu vou entrar
Como eu materializo isso? Como eu me torno a pessoa para poder trazer isso? Como eu me libero? Como eu me curo? Quais são as minhas crenças que estão por trás disso tudo? Eu, Louise, tenho quebrado constantemente muitas crenças da minha ancestralidade para ter um relacionamento. Agora, na gestação, hoje até na conversa com a minha terapeuta, eu até estava... Quantas outras crenças eu estou tendo que quebrar para eu conseguir ter uma gestação tranquila, sem ter que estar naquela loucura de trabalho toda. Então, até a minha ausência de cliente, de repente, ou do ritmo que eu gostaria de estar ali, é também para eu ter que olhar para essas crenças para eu poder manifestar aquilo que eu preciso. Então, entenda que as adversidades ou o meu momento de abundância ou não, ele me prepara exatamente para eu poder ir liberando tudo aquilo que eu preciso. Então, o fato de repente eu ter que olhar para minha agenda, que semana passada não tinha tanto cliente, é eu ter que ir lá no meu íntimo e quebrar uma crença de que as mulheres da minha família não precisam ser essa mulher totalmente provedora, e que eu preciso aceitar que de repente eu não vou ser a provedora e que eu posso ser provida pelo meu marido em algum momento. Mas é que o meu inconsciente ele fica cobrando. Por quê? Porque eu ainda tenho crenças ali embaixo. E no momento que eu solto isso, a minha agenda enche. No momento que eu volto a me cobrar e pensar que eu preciso ter este dinheiro, ela já... Por quê? Porque eu ainda tenho crença para lidar com isso. Você que está ouvindo, meu amor, do meu coração, eu ainda tenho uma crença muito forte. Vou falar por você, vou falar como se fosse por você. Eu ainda tenho uma crença muito forte de que a mulher precisa ser mantida pelo marido. Como que eu vou ganhar tantos mil por mês se eu tenho a crença de que eu preciso ser mantida pelo meu marido? Aí, racionalmente, você faz todas as visualizações, mas você não consegue materializar. Por quê? Porque você ainda não quebrou a crença que está lá embaixo. Você ainda não se tornou aquela pessoa que você precisa ser para você conseguir materializar esse dinheiro. Por mais que você tenha o dom, por mais que você saiba como, por mais que o seu salário, o seu dinheiro, a sua abundância financeira está aqui, te esperando. Só você pegar ele e trazer para o físico. Mas você não está conseguindo fazer isso porque você ainda tem alguma crença ali embaixo que ainda precisa ser quebrada, liberada, ajustada. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Feito? Ficou alguma dúvida? Tem algo que eu não falei ou que eu falei e ficou confuso? Para eu poder ir fazendo o fechamento para a gente encerrar. Alguém quer colocar alguma coisa? Tragam para mim. Então, vamos planejar? Vamos. Vamos ter os detalhes disso tudo? Vamos. Mas vamos soltar também o cabeção. A gente precisa se conhecer mais ainda. A gente precisa estar bem alinhado com as nossas questões para daí a gente poder se relembrar que somos um só com essa abundância. Mas é que quando você fala eu não quero mais isso, você tá batendo de frente com essa crença. A gente não resolve crença indo contra ela. Eu me liberto. Gostei, agora sim. Eu me liberto de ter que ser sustentada pelo meu marido. Eu me liberto de não poder ter o rendimento pelo meu trabalho, pelos meus dons. Eu me liberto de ter que sofrer para conseguir as coisas. Eu me permito receber tudo que eu preciso de forma leve. Essa permissão vem primeiro da gente. Mas você só consegue trazer essa permissão e essas liberações quando você realmente se conhece. Quando você realmente vai lá e olha para suas feridas e fala: eu ainda tenho essa crença, mas essa crença, a partir de agora, ela vai ser... Eu olho para quem teve essa crença, eu vou fazer uma reverência para isso, eu vou olhar para uma vida passada, eu vou olhar para os meus ancestrais, eu vou olhar para minha mãe, que sempre foi sustentada pelo meu pai. Eu vou olhar com amor para ela, eu vou reconhecer que ela
fez e viveu da forma que ela poderia viver. E hoje eu não gostaria de precisar viver assim novamente. Eu sempre falo para as pessoas, a gente faz a constelação libera muita energia. Mas se você não mudar o seu condicionamento, você vai permanecer neste lugar. Porque a constelação ela até libera as coisas, mas às vezes a gente pega ali e fala, mas eu preciso ficar aqui. E aí por condicionamento você se mantém naquele lugar. Então qual é o condicionamento que você escolhe ter daqui pra frente? Que é o que eu estava me perguntando hoje à tarde, qual é o condicionamento que eu quero ter daqui pra frente? Não precisa ser pesado. Toda vez que a gente olha para os nossos sonhos e para o dinheiro, especialmente, que é a concretização dessa matéria, a gente olha para isso como um peso. Porque o dinheiro é sujo, porque eu preciso me ferrar para ter dinheiro, porque, meu Deus do céu, por que eu quero ter uma casa de 5 milhões? Por que eu quero ganhar 100, 500, igual a outra terapeuta lá, 300, 500 mil por mês de curso? Mas daí ele fica uma dúvida de Deus me livre quem me dera, mas como que vai ser essa vida e não sei o quê? Por quê? Porque eu tenho as crenças ali, enquanto eu não conseguir lidar com isso, eu não consigo materializar. Pra mim é muito certo. Eu tenho crenças muito fortes que pra mim, Louise, na minha jornada, relacionamento e financeiro, na minha casa sempre foi, eu teve que escolher entre um e outro. Ou você tinha um bom relacionamento ou você tinha dinheiro. Ou se você tinha os dois, era algum dos dois ele tava assim, eu tô casada, o casamento é minha boca, mas eu tenho dinheiro. Ou eu tenho muito amor e eu não tenho dinheiro. E aí hoje o que eu tenho que fazer? Quais são as dificuldades que eu vou ter? Eu vou ter dificuldade no cliente, eu vou ter dificuldade na empresa, eu vou ter dificuldade no relacionamento. Porque é o meu maior sonho, mas ao mesmo tempo é o meu maior gatilho de evolução nessa jornada. A gente vem aqui para conseguir melhorar e evoluir. E sempre onde a gente está tendo essa dificuldade de materializar, de conseguir fazer essa transmutação, é porque eu ainda tenho questões muito profundas para olhar. Questões de alma, questões de uma ancestralidade de gerações que vem sofrendo, que vem capengando. Então eu tenho que olhar com muito amor para tudo isso. Entender muito bem aonde você quer ir, qual é o seu sonho real, se ele vem do seu coração, se ele é genuíno. E quem é essa pessoa que eu preciso me tornar para eu conseguir viver essa vida, para eu conseguir materializar tudo isso, conseguir perpetuar com tudo isso. Entendendo que somos uma só energia. O que está nos separando nesse momento é só a mente racional, desse inconsciente aí que fala que a gente não pode, que não dá, que é difícil, que é ruim. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer ponto, vocês sabem que eu, Louise, estou à disposição, tá? Vocês me mandem mensagem, me mandem direct, agendem atendimento, qualquer coisa que queiram. E a gente vai conversando. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Para mim foi muito esclarecedor, então muito obrigada a todos que assistiram e aos que vão assistir ainda. Lembrando que a live fica salva e se vocês quiserem rever ou compartilhar com outras pessoas, eu fico muito grata, tá? E quinta-feira podemos ter lives. Se vocês quiserem algum tema específico, me mandem, por favor. Eu estou numa dificuldade bem grande de achar temas para vir falar com vocês. Às vezes eu fico bem na dúvida. Então, se vocês puderem falar, Lô, fala sobre isso. Aí eu faço minhas meditações aqui e trago um conteúdo bem legal para vocês em cima do que vocês me propuserem. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Nós vamos deitar agora, descansar. E amanhã cedo nos vemos na meditação. Tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande. Lembrando que estão abertas as inscrições para participar das constelações em grupo. Temos mais 2 datas. Eu não vi sua inscrição. Veja alguma das datas. Um dia é à tarde, outro dia é sábado de manhã.
Eu preciso da inscrição porque eu não posso fazer aglomeração. Então, de 8 a 10 pessoas. Essa quarta-feira eu tenho, mas eu já tô com o horário todo cheio. Vai ser quarta-feira à noite, já tem mais umas 10. Eu tô torcendo até para algumas pessoas não virem, porque já tem 10 a 12 pessoas. Então, temos 2 horários. Tá ali, ó. Entra na bio, tá lá. Constelação em grupo. Tem a inscrição. Escolhe o dia que você quer participar e eu espero vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande, uma ótima noite. Aline, querida, Rê, Tia Ilza, todo mundo. Anderson, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê essa semana aí na quinta. Quero sugestões de tema. Beijo.